Feliz sábado, igreja. Feliz sábado, que bênção estar aqui com você nessa manhã de adoração, mais uma vez, para clamarmos e adorarmos o nome do Senhor. Eu tenho certeza que assim como eu, quando você escuta o nome de Cristo, você se impressiona, se emociona. Esse nome é milagre, ele é fôlego de vida, é água viva, é água que pode saciar a nossa sede, para que a gente nunca mais volte a ter sede de novo. E eu te convido a se levantar e adorar esse nome de Jesus junto comigo, porque esse nome é maravilhoso e merece ser adorado, ele é digno. Cante conosco, digno, digno é o Cordeiro que for morto, santo, santo Ele é. O desejado de todas as nações está aqui com você nessa manhã. Então que juntos adoremos o nome do Senhor com todo o fôlego, com toda a energia, com toda a intensidade que temos em adoração a Ele, amém? É o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Mais uma vez, digno. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. E a igreja de Deus canta, santo, santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e toda a criação declara. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. E toda a igreja adora o nome do Senhor. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e
Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. No livro de Isaías, no capítulo 65, Deus vai trazer conforto para o seu povo através de uma profecia que vai se cumprir anos mais tarde, que é o retorno dos filhos de Israel da Babilônia para Jerusalém. E Deus vai fazê-los sonhar com aquilo que Ele vai realizar na vida do seu povo. E dentre tantas coisas lindas que Deus falou que ia acontecer nessa relação dele com seu povo, está o verso 24. Porque Deus disse para o seu povo e diz para mim e para você o seguinte: será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Deus, Ele deixa a certeza para o seu povo de que antes mesmo que nós possamos ter necessidade, Deus já tem a resposta para elas. E enquanto nós estivermos orando e pedindo por cada uma delas, Deus atentamente nos ouvirá. Ouvirá o clamor do nosso coração. E talvez você tenha um clamor a fazer a Deus hoje. Talvez você tenha vindo aqui e traz no coração um pedido muito especial. Por alguém a quem você ama, ou por uma situação que você tem enfrentado. Deus já sabia disso. E Deus já tem a resposta para isso. Nós apenas vamos orar pedindo para que Deus nos conduza na direção do seu propósito, do seu plano e do cumprimento da sua promessa. Mas que o seu coração esteja em paz, com a certeza de que Deus sabe. E enquanto você estiver pedindo, Ele estará ouvindo você, mas a resposta já estará a caminho. Por isso eu quero convidar aqueles que puderem para que nos ajoelhemos e falemos com Deus em oração. Querido e amado Deus, é confortante saber, ó Deus, que o Senhor conhece a nossa vida por completo. E que o Senhor pode olhar para dentro do nosso coração e ver o que tem lá dentro. O Senhor sabe exatamente qual é a nossa condição nesse sábado pela manhã. Ao nos reunirmos aqui, só o Senhor sabe como foi que nós chegamos. O Senhor sabe o que tem ocupado a nossa mente, o nosso coração, o que tem nos trazido ansiedade e preocupação. Mas tudo isso nós queremos colocar em Tuas mãos. Porque mais do que saber de cada uma dessas situações, o Senhor já tem uma resposta para cada uma delas. E embora não possamos ver o que é que vai acontecer ou qual será a solução, nós queremos descansar na certeza de que tudo isso está sob o seu controle. E de que no momento certo o Senhor intervirá para manifestar o seu poder. E que possamos reconhecer que tudo vem de Ti. Que todas as bênçãos que recebemos são provisões das Tuas poderosas mãos para nos abençoar. E que de fato toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos ouve. Muito obrigado porque o Senhor se inclina em nossa direção para ouvir o clamor do nosso coração e para atender a nossa súplica. É por isso, Deus, que eu te peço, estenda a sua mão sobre o seu povo e abençoa. Cura, providencia os recursos, acalma o coração diante das tempestades da vida. E nesse momento nós nos lembramos também dos nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul. E talvez, diante de tudo que tem acontecido, muitos questionamentos possam passar por suas mentes e corações. Acalma-os com a certeza de que o Senhor proverá tudo aquilo que precisarem. E que o Senhor nos use como instrumentos para abençoá-los também. Fica conosco, ó Deus, toca a nossa vida, abençoa tudo que vai acontecer nesse culto, e que tudo possa apontar para o Senhor e que a nossa vida seja tocada pelo Teu Santo Espírito, a fim de que tenhamos um encontro real e transformador com Cristo Jesus, pois é no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Então os ouvirei.
e os levantarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que pede por renovo. No nome de Jesus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele insta com a igreja para que eles possam ser generosos nas suas ofertas. Ofertas essas que tinham por objetivo ajudar os cristãos e a igreja em Jerusalém. E Paulo diz que a igreja de Macedônia, embora não fosse uma igreja rica e abastada como a de Corinto, ela tinha ajudado de uma forma excepcional. E além de doar as suas ofertas, eles tinham entregues as suas próprias vidas a Jesus Cristo. E Paulo enaltece e exalta que eles fizeram isso de modo voluntário. E no versículo 9, Paulo nos mostra e mostrou aos coríntios que muito mais importante do que a atitude dos macedônios é o padrão pelo qual os macedônios se balizavam e seguiam. E no versículo 9 de 2 Coríntios 8, ele diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Paulo diz, esse é o modelo, esse é o padrão. Aquele que tudo tinha se fez pobre, para que nós pudéssemos ter tudo, pudéssemos ter a salvação. E o que é lindo é que Paulo diz no versículo 14, ele apela à igreja de Corinto: neste momento, a abundância que vocês têm supre as necessidades deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter um dia. Assim haverá igualdade. Paulo diz, hoje vocês estão bem e vocês podem ajudar, mas pode ser que chegue um dia em que vocês tenham a necessidade e eles poderão retribuir. E assim, no corpo de Cristo, sempre haverá igualdade. Nesse momento, eu e você temos a oportunidade de ofertar e entregar ao Senhor dízimos e ofertas. Você sabe que isso tem que ver com fidelidade, com lealdade ao Senhor e com manifestação de gratidão. Você pode fazer isso através da nossa chave Pix. Você pode enviar a sua oferta, o seu dízimo. E se você que nos acompanha aí pela transmissão, você vê aparecendo na tela um QR Code, você pode enviar o seu dízimo ou a sua oferta através desse método. E então nós pedimos a gentileza que você envie o comprovante através do nosso e-mail, que é a chave Pix. E você vai discriminar, por gentileza, do que se trata, se é dízimo ou oferta. Apenas lembrando que nós estamos com o nosso projeto 48, que é o projeto direcionado para a construção da nossa nova sede. E se você fizer uma doação destinada para a construção da nossa nova sede, nós relembramos, por gentileza, coloque no final da sua doação o valor que você entregou com um complemento de 48 centavos. E assim, naturalmente, o nosso departamento financeiro, a nossa tesouraria, identificará de modo direto que esse valor se refere à doação. E encerrando esse momento, não menos importante, nós lembramos a vocês que nós estamos e continuamos recebendo doações aqui na Nova Semente, para que sejam enviadas e destinadas aos nossos irmãos e ao estado do Rio Grande do Sul. Mas se você quer doar financeiramente, se você quer destinar um valor para esse local, aparece aí para você também o Pix da ADRA, sos@adra.org.br. Destine a sua doação. E como nós vimos na palavra de Deus, se nós ajudarmos os nossos irmãos, haverá igualdade entre nós. Que Deus vos abençoe.
sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oremos. Maravilhoso Deus, bom Pai, o nosso pedido nessa manhã é que Tu aceite as nossas ofertas, aceites os nossos dízimos. Mas a Tua palavra nos diz que um coração contrito e quebrantado, colocado diante do Teu altar, não será jamais rejeitado pelo Senhor. Suplicamos a Ti, pelo poder do Teu Espírito, que nos disponhamos a oferecer e entregar como maior oferta ao Senhor nessa manhã as nossas vidas. Que os recursos arrecadados, eles sirvam para o avanço do Teu reino, pregação do Evangelho,
manutenção da tua igreja e bênção para ajudar outras pessoas. Humildemente fazemos isso em nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Eu louvo a Deus todas as vezes que eu posso entrar nesse lugar aqui. Porque viver essa experiência do que acontece aqui no tanque batismal faz tudo valer a pena. Porque o que acontece aqui impacta na eternidade. E eu gostaria de chamar para entrar aqui no tanque a Adriana. A Adriana já passou pelas águas quando adolescente, quando jovem, quando tinha seus 16 anos. Mas a vida tem os seus caminhos. Mas Jesus foi buscá-la no caminho dessa vida e a trouxe de volta. E a trouxe de novo para os braços do Pai. E ela entende o momento que nós estamos vivendo. E ela entende a urgência que nós temos em tomar uma firme decisão e assumir um firme compromisso com Cristo. Eu sei que o namorado está por aqui, talvez um outro amigo, se ele quiser vir aqui, assistir aqui de perto, está aqui. Fica à vontade se quiser subir aqui junto da parede para o pessoal poder ver. E esse é um momento muito especial. E eu louvo a Deus, Adriana, por poder fazer parte desse momento, dessa retomada para você escrever a melhor parte da sua história, de mãos dadas com Jesus, para nunca mais soltar, para nunca mais se afastar dele, mas para esperar ele voltar em breve, para desfrutar de todas as alegrias da eternidade. E é por isso, minha amiga, para cumprir o desejo do teu coração, para que você receba dele um novo coração, para que você tenha o seu nome confirmado no livro da vida. Eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre Jesus, para a remissão dos seus pecados, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Para surpresa de muita gente, olha os rostos ali. Nós estamos aqui com a Deise. E a Deise é surpresa para muita gente, inclusive foi para nós pastores, porque a gente imaginava que ela já tinha passado pelas águas, que já estava tudo certo. Mas Deus tem o seu tempo para fazer todas as coisas. E olha só, os amigos vindo, nem precisei chamar, viu? E se de repente eu chamasse e motivasse um pouco mais, eu tenho receio da igreja inteira vir aqui para frente e a gente nem conseguir assistir direito. Porque a Deise já faz parte dessa comunidade aqui há pelo menos 7 anos. E ela tem convivido com a gente, tem estudado a palavra. De maneira particular, nós temos estudado juntos a Bíblia e tem sido uma jornada muito gratificante. E como eu te disse, é aqui que tudo vale a pena, é aqui que tudo é compensado, todo esforço, porque o que acontece aqui vale para a eternidade. E Deus seja louvado pela decisão do seu coração. E como eu disse também no batismo da Manu, talvez muitos pastores tenham querido participar desse momento, mas eu me sinto um privilegiado por poder fazer parte desse momento da sua história. Amém. E é para cumprir o desejo do teu coração, minha amiga, para selar essa linda história que Jesus tem escrito na sua vida, para que você receba dele um novo coração, para que seu nome seja escrito e mantido para sempre lá no livro da vida. É que eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre Jesus, para a remissão e o perdão dos seus pecados, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. És fiel em todo tempo.
Deus te abençoe muito, viu? Deus te abençoe muito. Amém, amém. Me sinto privilegiado por isso. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Dia de muitas surpresas hoje. E aqui está mais uma delas. A Fabiana, ela é filha dessa igreja aqui. Ela está na Nova Semente desde a sua fundação, no ano de 2005. Ela mora agora atualmente em Florianópolis, mas está voltando aqui para São Paulo. E ela confessou para mim algumas vezes que o sonho dela era de fato ser rebatizada aqui na Nova Semente, que é a igreja dela. E essa aqui é a sua igreja mesmo, essa aqui é a sua casa. Eu sei que você tem muitos amigos aqui e eu gostaria de convidar uma representação desses amigos para que venham aqui à frente também, acompanhar de pertinho esse momento. Eu sei que você reencontrou muita gente desse tempo todo que você conviveu aqui, que já tem muito tempo. Pô, tem gente que veio do exterior aqui para ver também, ó. Não é fraco não. Quiserem subir, ficar aqui pertinho, enfim, ou aí mesmo, como vocês preferirem. E é muito bom ter você aqui. É muito bom poder participar desse momento, dessa renovação, e que Deus seja louvado por isso. Deus, Ele tem a sua maneira de nos alcançar, de tocar a nossa vida e de fazer tudo acontecer. E louvado seja Ele pela maneira como Ele conduziu você até agora, por tocar o seu coração e permitir que esse momento acontecesse. E daqui é para a volta de Jesus, é para esperar Ele voltar, de mãos dadas com Ele, para escrever a melhor parte da sua história. E para realizar o sonho do seu coração, Fabi, para selar esse compromisso com Cristo, para você dar passos firmes rumo a Canaã celestial, aquilo que Ele tem preparado para você. Eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre Jesus, para o perdão dos seus pecados, para que o seu nome seja gravado definitivamente no livro da vida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. O batismo, ele não é nem o começo nem o fim do processo. Ele é uma parte do processo da vida de um discípulo. E nós estamos vivendo num tempo em que a gente não pode mais brincar com a nossa vida nem com a nossa salvação. As pessoas, os membros das igrejas por onde eu passei, membros aqui da Nova Semente mesmo, recorrentemente eles me mandam notícias, fatos, acontecimentos que realmente nos mostram que esse mundo não vai mais muito longe. Nós vemos hoje coisas acontecendo que não aconteciam. Nós vemos coisas acontecendo com uma frequência e com uma intensidade que não era comum até então. E tudo isso é o mundo, é a natureza dizendo que o mundo não aguenta mais e que alguma coisa precisa acontecer. E a gente sabe o que é que vai acontecer. Jesus precisa voltar. E Jesus está muito perto de voltar. Eu vou pregar daqui a pouco para vocês e eu vou falar a respeito disso, da necessidade que nós temos de tomar uma decisão urgente ao lado de Cristo Jesus, porque a gente não tem mais muito tempo. Não é hora mais para a gente continuar brincando de ser cristão, porque Satanás não está brincando de ser diabo. Ele quer levar você para a perdição, ele quer afastar você do Senhor.
porque assim ele machuca o coração de Deus. E não tem coisa pior para um pai do que você machucar o seu filho. E eu preciso fazer um apelo para você que ainda não passou pelas águas. Para você que vem aqui e não tomou uma decisão ainda. Porque Tiago, na sua carta lá na Bíblia, ele vai dizer que nós somos como uma neblina, que ela aparece e logo ela se dissipa. Porque a nossa vida ela é muito passageira, ela é efêmera, ela é muito frágil. A gente não consegue acrescentar um côvado, diz a Bíblia, à nossa existência, ao nosso futuro, de maneira que a gente não sabe o que vai acontecer. E concomitantemente a isso, a Bíblia diz que existe um dia que é o dia da salvação. E esse dia é hoje. Porque é a única coisa que a gente tem. O que passou, passou, não muda mais, a gente não acessa mais. E o futuro pode não chegar, por isso hoje é o dia da salvação. No livro de Hebreus, Paulo nos faz um convite, ele diz: hoje, se ouvires a voz do Espírito de Deus, não endureçais o vosso coração. E se você tem frequentado Nova Semente, se você tem vindo aqui, mas não passou pelas águas ainda, você precisa hoje vir falar comigo ou com o pastor Anderson. Para dizer: pastor, eu quero passar pelo batismo. Talvez você já tenha sido batizado na infância, na sua juventude, mas se desviou do caminho e precisa voltar. Nós queremos ajudar você nesse retorno, nessa sua jornada, nessa sua caminhada. Não deixe de falar comigo, com o pastor Anderson, para dizer que você precisa voltar. E nós vamos preparar tudo para que em breve você esteja aqui, selando o seu compromisso com Cristo. E você que já passou pelas águas, que não se desviou do caminho, é momento de você reafirmar a cada dia o seu compromisso com Cristo, porque essa é uma decisão diária que precisa acontecer. E hoje é uma oportunidade para você renovar os seus votos. Eu quero orar com você, feche seus olhos. Querido Deus, toca a nossa vida, Pai, para que o nosso coração esteja completamente em Tuas mãos. E se há alguém aqui que ainda não tomou essa decisão, Pai, fala ardentemente nesse coração. Continua batendo na porta, ó Deus, porque uma decisão precisa ser tomada hoje. E ela não pode ser deixada para depois, porque o amanhã não pertence a nós. A gente não sabe o que vai acontecer quando esse culto terminar, quando nós sairmos daqui. Então, Pai, cuida da gente, toca nos corações e que decisões sejam tomadas hoje, para honra e glória do Teu nome, mas também para a salvação de todos nós. Toca a nossa vida, ó Deus, e fala ao nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Enquanto elas se batizavam ali, eu estava lembrando do meu batismo e reafirmando meus votos com Deus aqui. Eu batizei na igreja, eu tinha 10 anos de idade. Batizei com uniforme de desbravadores, numa caixa d'água, numa igrejinha lá na periferia ali, em Itapecerica da Serra, no bairro de Jardim Pinheirinho. E a música que eu escolhi para cantar no meu batismo era uma música de celebração. E no 88 do Inário, quem sabe qual é? Duvido. Ah, vocês sabem, sabe aquela? Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei com grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me, agora eu sirvo a Ele enfim. Que bênção poder cantar isso com você nessa manhã. Eu estou muito feliz, eu imagino que você também. A gente vai cantar agora do amor de Deus. Eu peço que você se levante para a gente homenagear esse Deus maravilhoso, recebendo esse amor que nos alcançou e que nos alcança mais uma vez. Cante conosco. Não vai aumentar.
Quem me conhece sabe, tem uma verdade sobre mim que é a seguinte: eu sou chorão. Eu choro emocionado quando assisto um filme bonito. Eu choro de felicidade, choro em tudo que é momento. E choro de tristeza, de quando em quando eu choro de tristeza, porque a vida nos impõe algumas situações. E eu tenho certeza que nessa última semana é muito provável e possível que alguns de vocês aqui tenham chorado de tristeza, angustiados, né? É uma válvula de escape que a gente tem, que inclusive serve para a gente ser cuidado pelas pessoas. Quando a gente percebe alguém chorando, a gente acolhe, abraça e está junto. Essa música é uma tentativa de eu abraçar você, dizendo: olha, você está chorando, eu sei, mas não se esqueça que quem cuida de você é um Deus que não dorme. Descansa nele. Tem uma comunidade inteira aqui que te ama, e Deus te manda dizer o seguinte: as coisas vão acontecer aqui, mas Ele também nos diz que tudo isso aqui é passageiro e vai passar, em nome de Jesus. Eu quero cantar essa música com você. Eu quero que você cante ela para mim e uns para os outros, abraçados como uma igreja que se ama, como uma comunidade em Cristo Jesus. Cante juntos. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Jesus, aplaude esse Deus maravilhoso junto com a gente, amém? Tudo passa, Ele cuida da gente. A gente está falando hoje, cantando sobre amor, sobre como esse amor nos alcança. E agora a gente vai cantar da maior expressão do amor de Deus, que foi a morte de cruz para nos salvar.
E em paralelo a gente colocou essa música propositalmente para você pensar o seguinte: nós passamos por situações difíceis aqui, isso é verdade, e muito mais Ele passou para que nós tivéssemos uma segunda chance e a oportunidade de estar aqui nessa manhã. Se você está aqui nessa manhã, é porque essa vontade não nasceu no seu coração, ela nasceu no coração de Deus. E eu quero cantar desse amor junto com você, olhando e refletindo nessa cruz que nos alcança. Todos juntos. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri. E a igreja canta. E ao olhar pro céu, o amor derramado. Sacrifício perfeito. Posso ouvir as mulheres de Deus. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado. Todos juntos como um coral. Perante ti, me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço,
E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali, sacrifício de sangue por um pecador. Querido Deus, muito obrigado porque essa graça nos alcança em qualquer lugar onde estivermos, e ela nos traz para perto do Senhor, do teu abraço acolhedor. E como é bom nós estarmos aqui nesse momento. Nosso coração está preparado para ouvir a tua palavra. Fala conosco, Deus. Toca a nossa vida, toca o nosso coração, nos transforma a imagem e a semelhança do teu Filho amado, Cristo Jesus, e nos abençoa com a tua presença em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, um feliz sábado para você. Que bom que você escolheu estar aqui na Nova Semente para juntos nós buscarmos ao Senhor. Que bom que você resolveu se conectar aí ao nosso canal. Compartilha o link desse culto para muitas pessoas, para os seus amigos, porque essa é a Nova Semente, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe com o propósito de que a cada encontro nós tenhamos uma experiência real e transformadora com Deus. Diante de tudo que está acontecendo hoje, das decisões que foram tomadas, dos batismos que foram realizados, não teria como ser diferente. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz por ver a casa do Pai repleta mais uma vez, cheia dos seus filhos. E eu gostaria de saber se você está feliz. Então, se você está feliz, diga amém. Amém. Que bom. Casa de povo feliz. E assim que a gente gosta. Apesar das dificuldades e das adversidades, não é? Nós temos inúmeros motivos para estarmos felizes de fato. Mas você já parou para pensar do que depende a sua felicidade? Por que é que você está feliz mesmo enfrentando tantas agruras, tantos problemas, muitas vezes desilusão? Você já parou para pensar do que depende de fato a sua felicidade? Enquanto você pensa, eu quero contar uma história para você. A história de Garland Techman. É o nome do diretor de uma escola lá no Texas. Dessas escolas enormes aí onde os alunos vão e passam o dia todo. Agora no Brasil a gente tem um pouco mais de escolas assim, né? Período integral, as crianças têm inúmeras atividades extracurriculares, ficam o dia inteiro na escola. E Garland Techman era o diretor de uma escola dessas e ele tinha um costume muito peculiar, muito particular. E o costume era que a cada dia, quando iam começar ali as manhãs de aula, ele ia até o portão da escola porque ele gostava de recepcionar os alunos que estavam chegando. E num dia, aparentemente um dia normal, Garland Techman vai até o portão da escola e começa a cumprimentar e receber os alunos que estavam chegando para mais um dia de atividades ali na escola. Mas quando ele olha para fora do portão, ele vê que um ônibus escolar que trazia alguns dos seus alunos estava se aproximando. Mas ele viu também que antes do ônibus fazer a última curva para entrar e chegar na frente do portão da escola, um garotinho pequeno, um dos seus alunos, ele caiu pela porta do ônibus que já estava sendo aberta. Garland Techman viu aquilo e o diretor responsável pela vida do garoto ali saiu correndo, pegou o menininho no colo e levou o menino às pressas para a enfermaria da escola. Lá todos os cuidados foram tomados, os pais foram avisados e o menino estava se recuperando ali do tombo e também do susto e ele precisou levar 4 pontinhos aqui na testa. Mas era o começo da manhã ainda, as aulas mal tinham começado. O garoto se recupera do tombo e do susto e vai para a sala de aula com os 4 pontos. Bate o sinal do intervalo, do recreio, ele sai para brincar no pátio com seus amigos. E correndo de um lado para o outro, de repente ele tropeça e cai em cima do seu braço esquerdo e começa a chorar de dor. E aí Garland Techman vai lá no pátio, pega o menino no colo, leva o menino para a enfermaria. Notificam os pais não podem vir buscar o garoto, ele precisa ser cuidado ali mesmo. E eles percebem que o garotinho tinha trincado o seu bracinho. Eles colocam uma tala no braço do menino ali para poder imobilizar
até que os pais pudessem chegar. Recuperado disso, ele volta para a sala de aula com os 4 pontos na testa, o braço enfaixado, engessado. E você sabe como é que é criança, né? No intervalo entre uma aula e outra, troca de professores, os amiguinhos dele começaram a correr por entre as carteiras, ele não se aguentou, começou a correr atrás de todo mundo também, e de repente ele escorrega e bate a boca na quina da carteira. E a boquinha começa a sangrar. E aí Garland Techman vai lá na sala do menino, pega ele no colo, leva para a enfermaria da escola. Deita o menino ali na maca, todos os cuidados são tomados com o menino. E Garland Techman olhando para ele, estendido ali na maca, ele pensa, bom, eu acho que eu vou levar esse menino embora para casa antes que ele morra aqui na escola. Porque não é possível tanta desgraça acontecer com um menino só numa manhã só. E é isso que ele faz. Pega o menino, coloca no banco do passageiro do carro dele e parte em direção à casa do menino. No caminho para a casa do menino, calma. No caminho para a casa do menino, ele olha para o lado e vê que o menino estava segurando alguma coisa na sua mão direita, a mão que não estava engessada, enfaixada. E já nervoso, preocupado com toda aquela situação, ele pergunta, o que você tem na mão, garoto? O que você está pensando em aprontar agora? E aí o garotinho abre um sorriso maroto de criança. E devagarzinho ele vai mostrando, abrindo a mãozinha, mostrando para ele uma moeda de 25 cents. E ele disse assim, diretor, essa aqui é uma moeda de 25 cents. Eu nunca tinha achado antes uma moeda de 25 cents. Sem dúvida, hoje é meu dia de sorte. E aí eu pergunto para você, do que depende a sua felicidade? E essa historinha me ajuda a entender que a nossa felicidade não depende daquilo que acontece com a gente. Mas a nossa felicidade depende da maneira como nós encaramos aquilo que acontece. Depende da maneira como você vê as coisas. E no final das contas, pode ser que seja a questão do copo meio cheio ou meio vazio. Como você enxerga as coisas que acontecem com você. Como você vê o contexto da sua vida. E eu gostaria de fazer a mesma pergunta mudando só uma palavra, porque o princípio para a resposta é o mesmo. Do que depende a sua salvação? A sua salvação não depende das coisas que acontecem com você, mas depende da maneira como você encara aquilo que Jesus já fez por você na cruz do Calvário. A sua salvação depende da resposta que você dá ao contemplar a cruz de Cristo, depende da maneira como você olha para o sacrifício e para a pessoa de Jesus, é disso que depende a sua salvação. Porque tudo o que precisava ser feito para você ser salvo já foi feito por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Em João 12:32, Jesus vai dizer, e eu quando for levantado da terra, ou seja, quando eu for pendurado no madeiro, eu atrairei todos a mim. E de certa maneira nós estamos aqui porque fomos atraídos por esse Cristo, por esse amor e por esse sacrifício. E a nossa salvação depende da resposta que nós damos a essa contemplação, que nós damos a esse sacrifício ou a pessoa de Cristo, aquilo que Ele já fez. Certa vez, o culto de uma igreja tinha acabado, o pastor estava à porta trancando a igreja para ir embora para casa. Chega um jovem correndo, afoito, desesperado, pastor, o senhor tem um minuto? Sim, meu jovem. E ele pergunta, pastor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Muito parecido com algo que já tinha acontecido com Jesus, né? De alguém perguntar, o que eu preciso fazer para ser salvo? E o pastor olhou para aquele jovem e disse assim, desculpa meu jovem, mas você chegou atrasado. E aí o desespero deu lugar agora à indignação do jovem pela resposta do pastor. Ele falou assim, mas pastor, o senhor não acha que é muita presunção da sua parte achar que a salvação só podia ser encontrada aí no seu culto, na sua igreja? E o pastor disse para ele, não meu jovem, você não entendeu. Você chegou pelo menos 2000 anos atrasado. Porque o que precisava ser feito para você ser salvo já foi feito. Quando Cristo morreu na cruz. A única coisa que você precisa fazer é aceitar esse sacrifício. O problema é que há muita confusão a respeito desse aceitar. Alguns entendem esse aceitar como uma coisa 100% passiva ou inativa. Mas não é bem assim. Porque a fé e as obras elas andam juntas e uma coisa confirma a outra e uma coisa alimenta a outra. Porque existe uma cerimônia ou um ritual na nossa experiência humana aqui, onde nós falamos que aceitamos alguém.
Que momento é esse da nossa vida? Que o pastor vai perguntar, ô fulano, você aceita a ciclana aqui? E ele vai dizer, aceito. E ela precisa dizer que aceita ele como esposo também. E o que implica isso, dizer que um aceita o outro? Eles aceitam e aí saem da cerimônia de casamento e vai cada um para sua casa e não se falam mais, é isso? Esse aceitar implica em eu quero conhecê-la mais íntima e profundamente. Eu quero passar mais tempo com essa pessoa. Eu quero que a minha vida faça parte da vida dela e a vida dela faça parte da minha vida. E assim a gente tem uma vida a dois juntos. Quando nós dizemos que aceitamos a Cristo, implica nessas coisas. E implica em passar tempo com Ele, em conhecê-lo profundamente. E quanto mais eu conheço, mais apto eu estarei a dar uma resposta de fato à cruz do Calvário e aquilo que Ele fez por mim. E eu gostaria de refletir com vocês sobre a história de um personagem bíblico que precisou olhar para a cruz mais de uma vez. Precisou olhar para Cristo mais de uma vez para de fato ter o coração completamente nas mãos do Senhor. Para passar pela experiência de fato de uma conversão completa, genuína, integral. Porque embora andasse com Cristo, ainda não tinha um coração completamente convertido e talvez ele represente a condição de muitos de nós aqui. Como você tem olhado para a cruz do Calvário? Como você tem olhado para a pessoa de Cristo Jesus? E qual é a resposta que você de fato tem dado àquilo que Jesus já fez? Se você tem aí a sua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. E nós vamos ler a partir do verso 31. E logo você vai identificar a respeito de quem nós estamos falando aqui. Porque aqui Jesus já tinha ceado com os discípulos, ele estava agora partindo para os últimos momentos da história da sua vida de fato. E Jesus vai ter uma dura conversa com Pedro. Uma conversa que não vai ser fácil para Pedro, sendo Pedro quem ele era. Porque Pedro era um líder no meio dos discípulos. Nenhuma decisão era tomada sem a opinião de Pedro. Pedro era um camarada de uma personalidade muito forte, muito marcante no meio dos discípulos. Era um camarada um tanto quanto impulsivo também. Falava antes e pensava depois. E por isso se arrependia muitas vezes do que tinha feito e falado. Ele que vai tomar a frente de muitas coisas, pelo bem ou pelo mal. Ele que vai dar o primeiro passo, ele que vai se projetar. Esse era o Pedro. Que algumas vezes foi usado de maneira extraordinária pelo Espírito Santo quando Jesus perguntou sobre o que as pessoas diziam a respeito dele e eles falam o que as pessoas pensavam. E aí eles vão perguntar, Jesus vai perguntar, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E aí o Espírito vai revelar e ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas num outro momento, esse mesmo Pedro, quando Jesus vai dizer, olha, eu vou morrer na cruz, é crucifixão. Pedro vai dizer, que é isso, Senhor? Não fala uma bobagem dessa. E Jesus tem que olhar para Pedro e dizer, arreda, Satanás. Esse era o Pedro. Pensava antes, falava depois, mas um homem de um coração sincero. Um cara muito verdadeiro, muito transparente. Jesus vai ter uma conversa difícil para ele. E no verso 31, Jesus vai dizer, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Conversa difícil para Pedro, porque Jesus diz, Pedro, você vai ser provado, você vai ser tentado. E Pedro, no impulso, vai dizer, Senhor, o senhor esqueceu com quem o senhor está falando? Aqui é o Pedrão. Eu vou com o senhor para a prisão, para a morte, eu encaro tudo do seu lado, fica tranquilo, Jesus. E Jesus vai dizer, Pedro, mas a verdade é que até que o dia amanheça você vai me negar 3 vezes. Que ele entrou cortando e rasgando o coração de Pedro. Mas tem uma frase aqui que me chama a atenção no meio de tudo isso. Porque aqui Pedro já andava com Jesus há aproximadamente 3 anos. Era um dos 12 e um dos 3. Porque dentro dos 12 tinha os 3 mais próximos ainda. Pedro, Tiago e João.
tinha visto coisas extraordinárias, viu Jesus ser transfigurado, participou dos principais milagres ali de pertinho. Mas aí Jesus vai dizer no verso 32, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, pois, quando te converteres. Espera lá, Pedro não era convertido? Pedro ia à Nova Semente todos os sábados. Mas não tinha um coração convertido ainda. Pode ser que você siga Jesus por inúmeros motivos. Pode ser que pareça que você é um seguidor fiel dele e que entregou a vida completamente a ele. Mas o fato de nós estarmos aqui a cada sábado, o fato de nós fazermos muitas coisas, podem não ser garantia de nada. Se realmente não entendermos quem ele é e permitir que ele habite o trono e o centro do nosso coração. Porque com Jesus ou é tudo ou não é nada. Ou seu coração está 100% nas mãos do Senhor ou ele não está. Eu já usei essa ilustração aqui numa vez e eu peço licença para trazê-la de novo porque eu acho que ela exemplifica bem o que é que precisa acontecer. Tem algum casal que está noivo aqui na igreja? Deixa eu ver a mão. Tem algum casal de noivo? Tem um casal de noivos aqui, mais um aqui. Muito bem, eu vou perguntar para vocês aí, as meninas, as noivas. E você que já casou, que está solteira, responde também para ver se você aceitava se você estivesse na mesma condição. Imagina que o seu noivo chega para você, e a data do casamento já está marcada, vocês estão organizando tudo. E ele chega para você e diz assim, amor, ou só amor, depende como cada um se chama aí. E ele vai dizer assim, quantos dias tem um ano? E você vai responder para ele? 365. Ele fala assim, então amor, o ano tem 365 dias, né? Dentre todos os combinados que a gente vai fazer, eu preciso fazer um com você que é o seguinte, dos 365 dias, eu vou passar 364 dias com você, e só com você. 364 dias do ano vão ser só seus. Um diazinho só, um só de 364, um só, eu vou passar com a minha ex. Dá para aceitar? Aceita não? Dá para casar assim? Não? Não aceita assim? E por que a gente acha que Deus aceita? Por que a gente faz uma entrega só parcial e acha que isso é suficiente? Por que na nossa relação com Deus, muitas vezes a gente fala, Deus, eu vou te entregar a minha vida, mas disso aqui eu quero cuidar. Talvez esse pecadinho aqui eu quero manter. E aí é hora de você olhar para dentro do seu coração e entender se a tua vida está completamente nas mãos do Senhor ou não. E talvez algo que possa evidenciar isso é você fazer o teste se você tem pensado mais no céu do que na terra. Você tem feito mais planos para a eternidade ou para a sua vida aqui nesse mundo? O que é que tem ocupado mais a sua mente e o seu coração? Você confia a ponto de entregar e deixar que Deus realmente conduza a sua vida? Ou tem alguma parte da sua vida que ainda está sob o seu controle e não foi rendida ao Senhor ainda? Porque se tiver, talvez você, assim como Pedro, precisa ainda passar pela experiência da conversão. Porque com Deus ou é tudo, ou não é nada. Aquilo que Jesus disse vai se cumprir, Jesus vai ser levado, Pedro vai seguindo de longe e ele vai negar Jesus 3 vezes. E quando ele nega Jesus pela 3ª vez, a Bíblia diz que os olhares de Jesus se cruzam com os olhares de Pedro. E o olhar de Jesus não era um olhar de acusação. E o amor com o qual Jesus olha para Pedro constrange Pedro e faz ele lembrar da conversa que eles tiveram. E no verso 62 a Bíblia vai dizer que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Porque ele tinha magoado seu amigo. Porque a sua condição tinha aflorado, tinha aparecido e ele tinha revelado que realmente o coração dele não estava completamente rendido ao Senhor. Seria muito triste se a história de Pedro terminasse aqui. Mas louvado seja Deus porque ela não termina aqui, não vai terminar nem no livro de Lucas. Nós vamos agora para o Evangelho de João no capítulo 21. Vai lá comigo. Evangelho de João no capítulo 21. Nós vamos ler apenas alguns versos, mas eu vou introduzir o início do capítulo, o contexto dele,
Porque o que vai acontecer aqui, queridos, é que Jesus vai ser crucificado na sexta-feira e os discípulos vão ficar meio perdidos. Porque a compreensão que a maioria dos judeus tinham é que o Messias viria e estabeleceria o seu trono ali. Mas não é isso que acontece, Jesus morre. E no sábado, Jesus descansa na sepultura, os discípulos ficam tentando entender o que estava acontecendo. E Pedro, que era um líder no meio dos discípulos, ele vai se manifestar no sábado, no final do sábado sagrado, no pôr do sol. E ele vai dizer para os seus amigos assim: quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. E o fato de Pedro dizer isso, eu vou pescar, é muito emblemático aqui nesse momento. Porque o que Pedro era antes de encontrar Jesus? Ele era um pescador. Mas Jesus o encontra e agora o Evangelho quase não vai mencionar eles pescando mais. É como se eles tivessem deixado isso e largado seus ofícios. Porque Jesus vai encontrar eles e vai dizer: a partir de agora vocês não vão mais pescar peixes, mas vocês vão ser pescadores de homens. E meio frustrados, decepcionados com a morte do seu mestre, tentando entender tudo isso, Pedro vai dizer assim: eu vou pescar. Eu entendo isso quase que como Pedro dizendo assim: bom, acabou. Então o jeito é voltar a ser o que era antes. É isso que acontece quando a gente tira Jesus do foco. É isso que acontece muitas vezes quando Jesus sai do centro. A gente tende a voltar a ser o que era antes. E os outros discípulos aceitam o convite de Pedro e vão pescar com ele. E eles vão passar a noite inteira pescando e eles não vão pescar nada. E no domingo de manhã algo extraordinário vai acontecer. Porque Jesus vai ressuscitar. E depois de ter tido aquele encontro com Maria Madalena, Jesus vai lá na praia para aparecer para os discípulos. E da beira da praia ele vai gritar lá para o barco: e aí, pegaram alguma coisa? E eles vão dizer: a gente não pegou nada. Eles ainda não reconheceram quem é que estava na beira da praia. E Jesus vai gritar assim: então joguem a rede do outro lado do barco. E isso vai soar muito familiar. E nessas palavras Pedro reconheceu quem é que estava esperando ele na beira da praia, de maneira que ele não espera que a embarcação chegue às margens. Ele pula na água e vai nadando desesperado no encontro de Jesus, porque ele precisava desse encontro. Ele precisava dar outra resposta a Jesus, àquilo que ele tinha feito. E Jesus não precisou esperar os peixes que foram conquistados pela embarcação. Jesus já tinha uma refeição pronta para eles ali. E ali Jesus vai ter uma conversa muito importante com Pedro. Para cada negativa de Pedro, Jesus vai permitir que ele refaça sua confissão de amor. E isso está registrado a partir do verso 15, quando João vai dizer: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Você está percebendo o que está acontecendo aqui entre Jesus e Pedro? Quando Jesus disse: Pedro, Satanás vai provar você e você vai me negar, qual foi a resposta de Pedro? Senhor, eu vou com o Senhor para a prisão ou para a morte. Imediatamente ele respondeu, ele se posicionou e depois ele viu o que aconteceu. E aqui esse Pedro, a natureza dele está se manifestando aqui. Pedro, você me ama? Sim, Senhor. E aí Jesus vai perguntar pela terceira vez. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Mas agora Pedro não respondeu prontamente. Pedro entendeu o que Jesus estava fazendo. Ele se entristeceu por ele ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? Evidentemente por conta das 3 vezes que o negou, mas também para levar Pedro a essa posição e a essa condição
de Pedro entender e não responder por impulso, mas dar uma resposta consciente da sua condição. E Pedro vai dizer: Senhor, tu sabes todas as coisas. O Senhor sabe que muitas vezes o que eu faço é fruto da minha natureza impulsiva, mas o Senhor sabe que eu quero mudar. O Senhor sabe que eu quero te amar como o Senhor me ama. O Senhor sabe que o sentimento que eu tenho, ele é verdadeiro, ele é honesto, ele é sincero. Então completa essa obra em mim. E Jesus vai dizer: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E quando Jesus diz isso, o que Jesus na verdade está dizendo para Pedro é: Pedro, nada mudou. Eu continuo tendo um plano para você. Mas talvez esse seja o marco da conversão de Pedro, porque depois Lucas vai registrar no livro de Atos que esse Pedro, com um coração completamente convertido, rendido nas mãos do Senhor, ele vai pregar e cerca de 3.000 pessoas vão ser batizadas naquele dia. Porque isso é o que um coração convertido, completamente nas mãos do Senhor, pode fazer. Como está o teu coração? Eu não aconselharia você deixar esse culto hoje se o seu coração não estiver 100% nas mãos do Senhor. Porque hoje é o dia da salvação. Não há mais tempo para brincar de ser cristão. Hoje é o dia de você tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus. Era o ano de 2002. Eu estava no 2º ano de teologia. Nasci num berço adventista por causa da minha mãe, que se converteu na sua infância. Minha mãe, minha irmã e eu éramos adventistas em casa, mas meu pai não era. Meu pai se dizia cristão, mas ele não orava, não lia a Bíblia, ele não praticava, não exercitava o seu cristianismo. E desde que eu me conheço por gente, a nossa oração é pela conversão do meu pai. O fato de eu decidir fazer teologia causou algumas mudanças ali em casa. Porque eu lembro dele me perguntar: e aí, filho, já decidiu o que vai fazer de faculdade? Eu falei: pai, eu estou orando, estou pensando ainda. E ele me incentivava: por que você não faz medicina? Por que você não faz direito? E eu tinha lá as minhas justificativas. Até que Deus retomou um chamado que Ele tinha me feito aos 8 anos de idade e trouxe isso muito forte no coração. Eu entendi o chamado de Deus, e numa dessas vezes que meu pai perguntou, eu falei: pai, eu vou fazer teologia. Ele: teologia? Eu falei: é, pai, eu quero ser um pastor. Ele falou: você tem certeza disso? Eu falei: tenho. E ele disse: tá bom, então eu vou te ajudar. E a partir desse momento, meu pai começou a se sensibilizar por algumas coisas. E uma delas era que quando eu estava em Curitiba e era convidado a pregar nas igrejas, ele nos acompanhava, coisa que antes ele não fazia. E ali o Espírito começou a trabalhar. E era o ano de 2002, eu estava no 2º ano, se aproximava o feriado do dia 15 de novembro, que caiu numa sexta-feira. E aproveitando o feriado, juntei alguns amigos, vamos para Curitiba. E a gente foi para Curitiba passar com a família o final de semana. A igreja onde eu passei a minha juventude lá, a igreja do Capão da Embuia, ficou sabendo da minha ida e me chamou para pregar no sábado, dia 16 de novembro. E eu aceitei o convite. E na semana que antecedeu esse sábado, eu fiquei orando para que Deus me mostrasse o que eu deveria falar naquela manhã. Assim como eu oro a cada sermão pregado aqui ou em qualquer outro lugar, pedindo a orientação de Deus, para que Deus conduza, para que Deus me fale e me mostre o que eu devo falar, porque eu não conheço a realidade de todo mundo que vai estar ali. E Deus foi me iluminando com os pensamentos a respeito do sermão. E o sermão estava todo pronto, faltava só a conclusão do sermão. E eu orava: Senhor, me fala o que eu tenho que dizer na conclusão desse sermão naquele sábado de manhã. Caminhando um dia pelas alamedas do colégio ali do NASP Engenheiro Coelho, eu me lembro como se fosse hoje, passando ali em frente aos mastros que dão de frente lá para o refeitório, um pensamento, a ideia de tudo que eu devia dizer no sermão veio com muita clareza na minha mente, quase como que palavra por palavra. A impressão foi tão forte que eu gravei cada uma das palavras que eu deveria dizer naquele dia. Quinta-feira viajei para Curitiba, sexta-feira estava em casa e tomei um tempo à tarde para escrever o sermão. Escrever a conclusão, na verdade, porque o sermão já estava escrito.
E a maneira como Deus faz as coisas, né? Eu estava assentado de um lado da mesa de casa, meu pai realizava o seu trabalho no outro lado da mesa. Em algum momento eu parei de escrever, porque a próxima frase que me veio à mente para dizer naquele sábado de manhã era: eu não sei se você já parou para pensar, mas talvez esse seja o último culto que você esteja assistindo na sua vida. E antes de escrever isso eu parei e fiz uma oração e disse assim: Deus, eu não vou escrever isso. Eu não vou escrever isso porque eu não vou dizer isso. Porque isso pode soar muito sensacionalista. E eu não gosto disso. E não escrevi. Terminei a conclusão do sermão. Anoiteceu, o sábado chegou e de manhã fomos para a igreja. E naquela manhã meu pai nos acompanhou, como já era de costume quando isso acontecia. A escola sabatina aconteceu, o culto começou e eu preguei. E naquela manhã, eu me lembro perfeitamente do sermão, eu preguei sobre a cruz de Cristo. O tema do sermão era a cruz antes da cruz, como a cruz se revelou no Antigo Testamento e como as pessoas sempre foram salvas pela graça e não pelos sacrifícios. E eu terminei fazendo um apelo naquela manhã e eu me lembro exatamente das palavras que eu disse naquele apelo. E eu disse à congregação naquela manhã: esse culto daqui a alguns instantes ele vai acabar. Você vai sair por aquela porta, mas quando você sair por aquela porta, o que é que vai ser da sua vida? Por isso vem para Jesus agora. Porque Jesus está voltando e Ele vai cobrar de mim os apelos que eu fiz e os que eu deixei de fazer. E eu não quero ser achado em falta diante do Senhor, por isso vem para Jesus agora. E aquilo que eu não pretendia dizer, eu acabei dizendo. Eu não sei se você já parou para pensar, mas talvez esse seja o último culto que você esteja assistindo na sua vida. Por isso, vem para Jesus agora. Um amigo cantor me acompanhava e eu disse: ele vai cantar uma música agora que é uma oração. O título da música é Habita em Mim. E se você quer fazer dessa música a sua oração, eu pediria que você se colocasse em pé e viesse aqui à frente, porque eu quero orar com você. Enquanto ele cantava, eu orava, pedindo para que o Espírito trabalhasse no coração das pessoas. E quando a música terminou, eu abri os meus olhos, eu tive a grata satisfação de ver o meu pai em pé ali na frente. Ele aceitou o convite do Senhor, de abrir o coração e permitir que Deus fizesse ali morada. O culto terminou, a gente foi para casa e nós passamos um sábado maravilhoso por conta do que tinha acontecido de manhã. À noite nós fomos à casa de uns amigos da igreja, brincar de imagem e ação, comer pizza. A gente faz bem essas coisas, né? E no final do encontro, os meus pais estavam conversando com os pais dos meus amigos. E o assunto era comissão de igreja, tanta coisa para conversar de comissão de igreja. Meu pai tinha dado algumas opiniões e a mãe dos meus amigos disse assim: seu Pedro, que é o nome do meu pai, não adianta o senhor falar isso aqui. Vamos estudar a Bíblia, o senhor se batiza e vai participar lá na igreja com a gente. Ele olhou para a mãe dos meus amigos e disse: não desista disso. Ela falou: eu não vou desistir. E ele respondeu: eu também não. Fomos para casa. Domingo de manhã, eu saí de viagem para o colégio. Cheguei na metade do caminho, no Graal, ali em Registro. Como de costume, sempre parava ali, ligava para casa para dizer: tá tudo bem. Liguei para casa. Mas o estranho foi que não foi ninguém da minha família que atendeu, mas foi um amigo da igreja que atendeu. Eu disse para esse amigo: deixa eu só falar com meu pai e com a minha mãe para avisar que está tudo bem, para seguir viagem e chegar antes de anoitecer lá no NASP. E esse meu amigo disse assim: Igor, volta para casa. Eu falei: não posso, eu quero chegar antes de escurecer lá no colégio, deixa eu falar com eles. Ele falou assim: não, Igor, você não entendeu, volta para casa. E eu voltei para casa. E quando eu cheguei em casa, eu recebi a notícia de que meu pai havia falecido. Eu jamais imaginei que aquele seria o último culto da vida do meu pai. Mas Deus sabia que para alguém ali era a última chance, era a última oportunidade. Antes de sair de casa, eu deixei uma carta para cada membro da minha família, para o meu pai, para minha mãe e para minha irmã. A primeira carta a ser encontrada foi a carta que eu deixei para o meu pai, um recadinho, na verdade, e a minha irmã leu para ele enquanto ele estava sentado no sofá,
assistindo o programa Fé para Hoje, que passava na Bandeirantes, domingo de manhã. E na carta eu dizia assim: Pai, obrigado por ser o melhor pai do mundo. Obrigado por todas as lições que o Senhor me ensinou. Quero ter você lá no céu. Te amo. Assinado, Filhão. Minha irmã leu essa carta para ele. E minutos depois de ler essa carta, ele sofreu um infarto que fez com que ele deitasse ali no sofá e descansasse ali mesmo. E eu nunca imaginei que aquele seria o último culto da vida do meu pai. Mas Deus sabia que para alguém ali, naquele dia, era a última chance, era a última oportunidade. Eu espero que agora, nesse momento aqui, não seja a última chance, nem a oportunidade de ninguém, mas hoje você tem uma chance. Hoje você tem essa oportunidade. E o único momento no qual nós podemos fazer alguma coisa é no agora. Por isso que ele é chamado de presente. Porque é a única coisa que nós temos. De maneira que eu fico pensando na condição do mundo hoje, em tudo aquilo que nós temos visto e vivido. Não há mais tempo e não há mais condição para se postergar uma decisão. Nós precisamos assumir um compromisso sério com Cristo agora. E se o seu coração ainda não está completamente nas mãos do Senhor, esse é o momento de você tomar essa decisão e se entregar para Ele completamente. Porque sem Ele não há vida. Sem Ele não há a verdadeira paz, sem Ele não há a verdadeira felicidade. Por que ficar vagando por aí? Por que buscar isso em outras coisas, quando só Ele pode dar tudo isso para nós? Só nele nós podemos encontrar vida e salvação. Como é que está o teu coração? Tem alguém hoje aqui que precisa tomar uma decisão? Que precisa dizer: Senhor, eu preciso entregar o meu coração ao Senhor. Tem alguém aqui que quer ser o primeiro hoje a se levantar e dizer: eu preciso disso. Não é algo para todo mundo, mas é para aquele que entende que precisa rasgar o coração diante do Senhor e dizer: Senhor, até agora meu coração não esteve completamente nas suas mãos, mas eu quero que a partir de agora essa seja a realidade na minha vida, na minha experiência. Tem alguém aqui que gostaria de tomar essa decisão e gostaria de ser o primeiro a se levantar, tomando essa decisão hoje? Amém. Deus seja louvado por isso. Nós vamos cantar uma música agora. E se você entende que essa precisa ser a decisão que você precisa tomar, enquanto nós estivermos cantando, você pode se levantar onde você estiver. E se essa decisão envolve o passar pelas águas, me procure na saída, fale comigo, porque nós vamos preparar tudo isso para você. Cante conosco e abra o seu coração para Jesus. Anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso
preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de Querido Deus, a verdade é que nós precisamos desesperadamente do Senhor. Nós só existimos porque o Senhor assim nos permite.
porque o Senhor é bom e nos dá a oportunidade de vivermos mais esse dia. E entendemos, ó Deus, que sem o Senhor não há vida, não há verdadeira paz, não há verdadeira alegria ou felicidade. E talvez nós tenhamos andado perto do Senhor, mas não tenhamos depositado a nossa vida completamente em Tuas mãos ainda. Mas nós entendemos, ó Deus, que está chegando o tempo da volta de Cristo e que esse é o momento de nós tomarmos uma firme decisão ao Seu lado. Por isso, toma o nosso coração por completo, Pai. Invada a nossa vida, assuma o trono do nosso coração, nos possua por completo, para que assim sejamos salvos pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Fica conosco, ó Deus, carrega-nos nos Teus braços de amor, e que hoje aqui muitas decisões tenham sido tomadas para a eternidade, e que nós possamos em breve desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para a Tua honra e para a Tua glória, mas também para a alegria e felicidade de todos nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus, e que você tenha na presença dEle um bom restante de sábado.